Pronto. Hoje esqueci-me, e peço desculpa disso, de um cabo de ligação que os magos têm que ter para o projetor. Trazia, ou tinha aqui selecionado no computador, um vídeo que é uma entrevista com o Claude Lévi-Strauss, mas que, sendo em francês, tem legendas ou em português ou em espanhol, já não me recordo. Há muitas entrevistas com ele e são todas sempre muito boas. É um autor muitíssimo conhecido. Até às vezes, isto agora é uma brincadeira, é confundido por causa do nome Lévi-Strauss com as calças Levis. E realmente isto existe na história da vida do Lévi-Strauss, é que a determinada altura, creio que essa firma o contactou, que é uma coisa até ofensiva, não é? Porque uma pessoa daquelas que estava completamente fora de servir para qualquer tipo de propaganda desse género comercial, contatou-o no sentido de saber se ele quereria, enfim, como era uma pessoa muito conhecida no campo intelectual, entre aspas, dava um certo sainete à firma, não é? Não sei se era boa com umas calças Levis, a dizer que eu sou Lévi-Strauss e uso calças Lévi-Strauss, é uma coisa absurda. Mas, enfim, trazia aqui um vídeo interessante com este personalidade, porque à medida que eu sempre conheci o Lévi-Strauss, desde que comecei a interessar por essas coisas, claro, mas eu nunca fiz um estudo sistemático da obra do Lévi-Strauss. Nunca fiz e penitencio por isso. Na verdade, é um autor tão extraordinário que, de facto, para o ler é necessário mesmo muito tempo. Um dos temas fundamentais que o Lévi-Strauss deu a volta completa, não é? É o tema da mitologia, dos mitos. E realmente, só aí, não é? Dava-nos para estar aqui numa cadeira, não é? Só sobre o que é um mito, as concepções em geral que existem sobre isso e a perspectiva do Lévi-Strauss. E eu até já no outro dia mostrei, não é? Trouxe aqueles 4 volumes das mitológicas, que é a obra mestra do Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss interessou-se primeiro pelas estruturas de parentesco, pela organização do parentesco, depois também estudou muito a questão dos mitos, não é? E, de uma maneira geral, aquilo que lhe importava era aquilo que não era diretamente visível no social, aquilo que está, de certo modo, implícito. E, portanto, há aí uma conexão entre a perspectiva estruturalista, no fundo, o Lévi-Strauss é considerado como o principal representante deste movimento intelectual, digamos assim, estruturalista, e a psicanálise, porque a psicanálise, precisamente, desde o Freud, não é? Que neste filme que eu ia mostrar, ele começa até por falar do Freud, a referir-se ao Freud, desde o Freud, no início do século XX, que a psicanálise tem um estatuto muito particular, não é? Não é bem uma ciência, não é bem uma arte, é uma prática clínica, mas também não serve muito exatamente para curar pessoas no sentido médico, principalmente depois de Freud, isso foi muito abandonado por muita gente, nomeadamente por Lacan. Ou seja, há na psicanálise uma perspectiva essencialmente, diria, no sentido positivo da palavra, claro, subversiva daquilo que é o conhecimento habitual. Porque, precisamente, a psicanálise incide sobre este nível inconsciente. Ora, no século XX, não é, como creio que já aqui referi, houve uma série de autores, não é, a própria linguística, incidiram muito sobre este problema do invisível, quer dizer, daquilo, aliás, por exemplo, o Virgílio Ferreira tem um livro que se chama O Espaço do Invisível, não é? E o invisível, o que é, afinal de contas, é aquilo que nós não conseguimos traduzir facilmente por palavras e, portanto, de certo modo, está ao nível do simbólico, quer dizer, está ao nível de qualquer coisa que para haver linguagem e para haver sentido é necessário que haja uma obscuridade em volta. Isto é contraditório, é dialético, é uma negação, implica uma negação, mas o ser humano é precisamente este tipo de situação, quer dizer, reparem, se eu soubesse tudo, não é, transformava-me em Deus, não é? E
E, quer dizer, a própria ideia de Deus é um pouco estranha, não é? É um pouco estranha, sobretudo para um não crente como eu. É um pouco estranha porque ser omnisciente, o que significa isso, não é? Quer dizer, qualquer coisa de inconcebível, praticamente, para um ser humano. Portanto, nós reportamos a essa entidade aquilo que não somos, não é? Temos consciência de não ser, mas sabemos contingentes, não é? E, quer dizer, uma das coisas, por exemplo, que nos perturba, o olhar do animal, não é? Quando nós olhamos para um animal, aqueles que têm animais domésticos, não é? Quando nós olhamos para um animal, é terrível, porque, por um lado, o animal muitas vezes já está completamente artificializado. Por exemplo, se temos um gato em casa, normalmente ele está esterilizado, ele está e está preso, não é? Não é como um cão que ainda vai à rua e às vezes pode saltar e correr, não, está ali preso e, portanto, está num ambiente completamente artificial. Depois começa a adquirir um conjunto de atitudes que são mais ou menos miméticas do ser humano que o trata. Nós não sabemos quais são as imagens que ele consegue captar, principalmente os etologistas sabem isso, os que estudam o comportamento animal, mas a verdade é que nós projetamos naquele espelho, não é? que é o animal e que é o seu olhar em particular, projetamos naquele espelho tudo aquilo que queremos, de algum modo. Não é? Isso é que somos tão atraídos pelos animais, não é? Porque eles são a projeção por excelência. Não é? Eu posso projetar um animal tudo o que quiser, olha, está a ser carinhoso, olha, está reconhecedor, não está isto, aquilo. E de facto, sobretudo então os cães, não é? Quando um conjunto de atitudes que têm, parece mesmo que isso acontece, não é? É a ilusão perfeita, não é? Ora bem, quer dizer, nós seres humanos vivemos um pouco nesta realidade ilusória que é a própria fantasia. Estamos em cima de um sentido, vivemos de acordo com um sentido que é em larga medida construído pela própria linguagem. Sendo a linguagem um código, não é? Em grande medida, aquilo que sustenta esse código é do nível do inconsciente. Sendo do nível do inconsciente, nós não o dominamos nem sabemos como é que ele funciona, não é? Portanto, o inconsciente, por definição, é inapreensível. É qualquer coisa que, de facto, quer dizer, foi uma descoberta, por assim dizer, do século XX. Não é? Tornou-se um século muito mais complexo do que o século XIX. No século XIX acreditava-se muito no progresso, e no progresso que já vinha das luzes, do iluminismo, na ideia de que o saber iria sempre crescendo, que nós iríamos sempre aproximando-nos da civilização, que os povos ditos primitivos ou selvagens ou subdesenvolvidos se iriam aproximando progressivamente dos desenvolvidos e outras coisas assim, e hoje sabemos que, infelizmente, as coisas não são tão fáceis. De forma que também tenho estado nos últimos dias, já agora, é uma coisa que eu queria dizer no início, envolvido no acabamento de uma revista que eu dirijo, que se chama Trabalhos de Antropologia e Etnologia, e a que podem aceder se tiverem interesse, porque é de consulta gratuita, é produzida, digamos, no seio de uma associação que eu estou ligado, que existe no Porto, sediada, que se chama Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, é uma associação sem fins lucrativos, e essa revista também, como não temos dinheiro para publicar em papel, durante muito tempo publicámos em papel, mas agora não temos dinheiro, é publicada online e tem a vantagem de, além de se dirigir aos sócios, como anteriormente, estar aberta a toda a gente. Como é que se vai lá? O link, creio que eu sei mais ou menos de cor, enfim, não tenho aqui. Mas sim, não tenho internet. Revista TAI, Trabalhos de Antropologia e Etnologia online. E depois é a plataforma onde está, é o Weebly, e depois creio que é .com. Mas se puserem a revista taimonline.weebly, logo lá chegam. E veem o último volume, que é o de 56 de 2016. Nós utilizamos esta plataforma gratuita, mas, evidentemente, antes de colocar online, temos que... Até agora era um rapaz que não sabia que fazia isto, mas a partir deste ano tornou-se impossível, que ele também tem muito que fazer, tudo isso, de maneira que tivemos que dar isso a uma gráfica. E são 300 páginas. Tem um dossiê que se chama Que é o Homem, que foi um colóquio que organizei o ano passado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. Eu pertenço lá ao Instituto de História Contemporânea. E tem, antes disso, uma série de artigos, entre eles até um da minha mulher,
e de outros autores, e creio que, enfim, como a revista que eu dirijo, não posso elogiar muito, não? Se não parece um bocado absurdo, mas são 20 autores, não é? 20 autores que fazem um trabalho e que é completamente gratuito e de acesso livre, não tem qualquer problema. Portanto, como estive muito envolvido até ontem, uma ansiedade enorme, porque já é uma coisa que demorou, como devem calcular, não é? Um ano de trabalho, não é? No mínimo, para se poder pôr uma coisa destas cá fora. É necessário colaboração de muita gente e muito trabalho, não é? Então tivemos com litografia, com a gráfica até à última hora a corrigir imensas coisas, etc. Há também alguns números anteriores online que estão lá ligados no site, e isso eu sei muito bem. Mas, pronto, isso é uma das coisas que eu gostava de dizer. E, falando sobre mitos, eu gostava de dizer o seguinte: as pessoas gostam muito de ouvir histórias, não é? Gostam muito de qualquer coisa que seja da ordem da narrativa, da ordem do discursivo, não é? Nós ouvimos histórias para dormir da nossa mãe, muitas vezes as pessoas pedem-nos histórias, as crianças pedem-nos histórias, os adultos também nos pedem que contemos história em várias circunstâncias da vida. E, portanto, há, de facto, uma ligação muito grande, tradicional, da ideia de mito à ideia de fábula discursiva. Quer dizer, de qualquer coisa que, aliás, já vem desde Platão, não é? Assim, desde um dos primeiros filósofos, em que, para o Platão, a dialética, quer dizer, aquilo que levava ao conhecimento, era suprido pelo mito, que seria um intermediário entre a palavra, não é? A palavra dialogada, a palavra profana, a palavra vulgar e a palavra sagrada, ou seja, aquela que era reservada à religião, aos mistérios religiosos. De maneira que há uma tendência para articular o mito, ou para o mito fugir para o âmbito religioso. E essa fuga do mito para o âmbito religioso e o seu tratamento por historiadores da religião que causou ou causa alguma dificuldade de entendimento do mito, que o Lévi-Strauss se apressou a corrigir. Por exemplo, um autor que eu li muito, que aliás esteve em Portugal, romeno de origem, Mircea Eliade, muito conhecido como historiador das religiões, não é? É um desses autores que cai, quanto a mim, quanto a autora deste artigo que eu estou aqui a basear-me como base de memória. Eu li muito o Sagrado e o Profano, já me foi indicado como professor do liceu, e depois Tratado de História das Religiões, e tem muitos livros, mesmo até traduzidos em português. Ele, aliás, viveu cá em Lisboa. Esteve cá, não sei se era adito cultural, se esteve ligado, e depois foi para a Universidade de Chicago, onde eu ainda, aliás, lhe cheguei a escrever, porque ele dizia que estava para um trabalho muito interessado sobre o tema da minha tese de doutoramento, e ele respondeu-me, foi fantástico. Tinha lá uma carta qualquer dele, no tempo em que não havia internet, não sei já onde é que isso está. Mas também um outro autor que se desviou muito e que se zangou com o Freud, com o Jung, e outros autores, o Chiarini, que tentaram encontrar uma série de modelos de conclusões uniformes, não é? Comuns a toda a humanidade, são os chamados mitólogos, indivíduos que estudaram o conjunto dos mitos e procuraram entender ou ver os mitos como uma forma anterior da religião. De maneira que os dois conceitos como que se reforçavam mutuamente, quer dizer, a filosofia ou a razão saía do mito, ou se quisermos a religião saía do mito, e o mito era uma forma antecipada da religião, não é? Portanto, digamos que dir-se-ia que a atitude religiosa era intrínseca ao homem, não é? Para estes autores, não é? E sendo intrínseca ao homem, mesmo antes dos homens terem uma religião formal, não é? Inclusive as religiões do livro, quer dizer, religiões estruturadas, que no fundo são uma filosofia, não é? Existe uma religião judaica onde há ali uma filosofia. Existe uma religião islâmica onde há ali uma filosofia, uma teologia, que é uma filosofia. Existe uma religião cristã onde há uma filosofia.
Está ali implícita uma filosofia, ou até muitas, não é? Conforme as interpretações, obviamente. Portanto, teológicas. Há imensos assuntos que se discutem a esse nível. E a filosofia é uma filha, de certo modo, também, em certa parte, ou passou pela etapa teológica durante toda a Idade Média e, posteriormente, até hoje, não é? Há grandes teólogos hoje que até, inclusive, dão contributos interessantes como a filosofia materialista. Portanto, essas coisas são extremamente complexas e têm permutações muito grandes. Mas isto para dizer que estes autores, não é, o Jung, o Mircea Eliade, ao fazerem a história das religiões, diziam sempre, bom, as religiões pré-históricas ou as religiões anteriores à grande revolução grega da filosofia, a filosofia clássica grega, seriam mitos, não é? Seriam formas narrativas em que as pessoas tinham uma certa racionalidade, mas era uma racionalidade ainda confundida com a ação, porque os mitos envolviam naturalmente ritos e envolviam repetições, envolviam narrações, envolviam ações repetitivas, não é? Que de certo modo ainda se encontram no ritual religioso, não é? Na verdade não há religião nenhuma que não tenha um ritual qualquer e, portanto, mesmo na forma depurada da religião, existe um fundo, não é? Mítico-mágico, de certo modo, e portanto, proveniente desta anterior raiz, que muitos autores consideravam pré-lógica, não é? Ou qualquer coisa própria das formas não cultivadas do ser humano. Agora, realmente a obra do Levi-Strauss é muito importante porque ele tem um livro chamado O Pensamento Selvagem, em que ele mostra que as sociedades ditas selvagens, ou primitivas, ou extra-europeias, ou extra-ocidentais, são sociedades, mesmo aquelas que vivem dos povos da Amazónia, ou das pessoas que vivem praticamente nuas, ou das pessoas que vivem no Polo Norte, ou na área próxima do Polo Norte, que vivem, enfim, numa situação extrema de climas que exigem uma forte adaptabilidade, são sociedades que estão estruturadas, não é, segundo um pensamento racional, senão até não teriam sobrevivido, não é? Não teriam realmente conseguido sobreviver. Portanto, a espécie humana é de facto extraordinariamente importante por isso. Agora, há no mito, de facto, este fascínio da fábula narrativa. E há uma tensão interior. Quando nos aproximamos da fábula e quando tentamos explicar a fábula, aliás, é a mesma tensão que existe entre a literatura e o crítico literário, não é? Que é, quando a gente quer explicar uma história, já de certo modo estamos a cristalizá-la e estamos a fossilizá-la, não é? Estamos de certo modo a dar-lhe uma espécie de crosta. Perde o seu fascínio, não é? Perde o seu fascínio. E o Levi-Strauss tem essa consciência e fala-nos disso, quer dizer, que ao analisar os mitos, ao escalpelizar os mitos, ele, de facto, corre o risco, não é? Corre esse risco, mas esse risco é um risco importante e assumido, quer dizer, se não for assim, nós não podemos integrar o mito dentro de uma perspectiva interessante. Isto é, a tentativa de, sem perder a solução original do mito, não é? De facto, conseguir que a sua análise seja produtiva e a perda que há na análise, perda em termos de capacidade narrativa, de beleza, se quiserem, de estética até, que o mito tem, de história, seja ganha em racionalidade. Porque é como diz aqui esta autora, que é, aliás, a Catherine Bequesse-Clément, que é uma das especialistas do Levi-Strauss. Eu estou aqui a seguir um livro já muito antigo, chamado Antropologia, Ciência das Sociedades Primitivas, publicado pelas edições 70, eu não sei se isto, nos alfarrabistas deve-se encontrar, não sei se foi reeditado, devia ter sido, porque é um livro que marcou, por acaso foi um livro que os alunos, tenho aqui isto indicado, me ofereceram, lá no Porto, quando eu fui para lá, em 76, fui para lá em 75, e no fim de uma cadeia que eles gostaram, ofereceram-me o livro e tenho esse livro desde 76. E o último capítulo é de vários autores que fazem alguns capítulos sobre a antropologia, começa logo pelo estudo do parentesco, não é? Primeiro há um capítulo sobre a evolução da antropologia desde a etnologia, desde uma forma mais descritiva, depois há um capítulo sobre o estudo do parentesco, depois sobre a antropologia política, a antropologia económica, e depois finalmente então vem aqui o mito e as suas leituras.
desta Catherine Paquet-Clément, que eu suponho que até é uma senhora que tem, uma autora que tem um livro sobre o Levi-Strauss na coleção que seja, naquela coleçãozinha de bolso, que seja. E ela diz aqui, o mito dá gosto a quem me escuta, encanta, seduz, reencontramos-nos no mito, encontramos-nos nele, numa comunidade afetiva que pode ocultar as diferenças culturais. Isto é, há uma tendência de certos autores para considerarem que há certos mitos que são universais, praticamente. Reparem, o mito do dilúvio, por exemplo, não é? Ou seja, nós sabemos que o mito do dilúvio, que aparece na Bíblia, etc., é próprio de povos próximo-orientais, não é? E tem a ver com as questões, é uma racionalidade explicativa, histórica, tem a ver com as questões das cheias gigantescas que muitas vezes os rios da Mesopotâmia tinham, não é? Como sabem, a Mesopotâmia, não é? É o berço da nossa civilização, a partir dos sumérios, que não vêm mencionados na Bíblia, mas já vêm os babilónicos, que foram povos posteriores, que os ocuparam, etc. A Suméria ficava no que seria o atual Kuwait, no sul do Iraque, e depois seguiram-se os babilónios, enfim, os assírios, primeiro os acádicos, depois os babilónios, depois os assírios, e toda essa zona acabou de ser conquistada pelos persas, que uniram com um grande império, etc. Houve sempre uma oposição muito grande entre aqueles povos da planície, irrigada pelos rios Tigre e Eufrates, e os povos do Irão, ou seja, do Planalto iraniano. E ainda hoje, aquilo é totalmente diferente de uma coisa ou outra. Mas a verdade é que os rios Tigre e Eufrates tinham, sobretudo o Tigre, tinha cheias tempestuosas. E essas cheias eram dramáticas para as populações que viviam nas margens do rio, porque existe uma tese muito importante sobre a origem das civilizações e dos Estados, que é a tese que já vem de um grande geógrafo chamado Wittfogel, e depois foi retomada por um arqueólogo chamado Gordon Childe, que nos diz o seguinte: os vales fluviais, não é, só foram possível de serem domesticados, digamos, dominados pelo ser humano, a partir do momento em que a população aumentou o suficiente nas margens para eles se aproximarem das veias, por assim dizer, e conseguirem controlar as cheias. E em certos sítios isso foi crítico, porque passou do 8 ao 80, ou se quiserem, do nada ao tudo. Por exemplo, o caso do Nilo. O Nilo é um oásis que tem 1000 quilómetros, não é? Uma coisa assim de comprimento, que se estende na costa oriental da África de uma maneira impressionante, não é? De facto, uma franja mínima de uns quantos metros para um lado e para o outro das margens, o Nilo é um dos sítios onde ocorre uma das primeiras civilizações. A outra é na Mesopotâmia. E as cheias para o Nilo eram para os egípcios antigos, era uma coisa importantíssima, porque traziam aluviões, não é, riquíssimos, e era o que permitia, foi o que permitiu a civilização egípcia. Ora, a civilização mesopotâmica, à qual está ligada também a tradição hebraica, não é? Evidentemente, os hebreus eram povos inicialmente nómadas, que circulavam naquela zona entre povos sedentários, até se sedentarizarem. Os hebreus tinham na sua tradição essa ideia do dilúvio, como já existia na tradição suméria, que era uma ideia de que, de facto, tinha havido uma altura em que a Terra toda tinha ficado coberta de água, não é? Tinham apenas sobrevivido algumas espécies, ou a totalidade das espécies no mito, salvas a barca de Noé, etc. Ora, existe uma versão desse mito de Noé na versão babilónica e também na versão suméria. Os hebreus herdaram essa tradição comum dessas sociedades estatais do Próximo Oriente. E, portanto, o mito das águas invadindo o mundo, etc., era uma grande cheia que deve ter havido nessa altura, que era, aliás, comum, não é? E que destruía muita coisa, não é? E depois era preciso refazer novamente tudo, desde as marcas que dividiam os campos, até, porque estas sociedades são sociedades verdadeiramente de uma agricultura muito importante em torno das cidades, uma agricultura de regadio, que se baseia nas cheias e na canalização da água para os campos em volta. De maneira que são as primeiras cidades e primeiras sociedades que vivem com um Estado embrionário em alguns casos, noutros casos teológico e extremamente forte, como era o caso do Egito, baseadas
economia de grande controle da água. Ora, o mito do dilúvio vai aparecer noutras sociedades. Eu, por exemplo, quando estive em Angola, estive lá 1 ano e meio, entre 73 e 74, contaram que havia também lá um mito entre as populações nativas de dilúvio, quer dizer, uma altura em que a Terra teria ficado submersa. E, portanto, há autores que tentam fazer com isso uma espécie de arquétipos, que era o caso do Jung, ou de estruturas do espírito comuns que permitiriam, não é, perceber a diversidade das culturas. A diversidade das culturas, que é o tema da nossa cadeira, não seria mais do que um conjunto de variantes de uma unidade, que seria a natureza humana comum. Ora, Levi-Strauss não acredita nada nisso, de natureza humana, nem eu, pessoalmente, se me posso colocar tão bem de figura, não acredito nada nisso, de natureza humana é uma coisa imutável no tempo, isso não tem sentido, mas sim que existe, de facto, há qualquer coisa que permite traduzir as línguas todas umas das outras, que permite que as pessoas todas se entendam, finalmente, umas com as outras, que é a linguagem, e, portanto, há qualquer coisa no humano que é indefinido em termos de fronteira, não é? Mas que unifica um pouco aquilo que é o ser humano. Só que quando nós tentamos estabelecer um bordo, uma fronteira entre o que é o humano e o não humano, aí encontramos uma margem de sombra extremamente difícil de definir, em vários aspectos. E uma delas é esta, não é? Quer dizer, é que não há propriamente, ou não, creio que não devemos fazer, uma distinção demasiado rígida entre sociedades do mito e sociedades da razão, ou da filosofia, ou da civilização. Nem devemos ter, creio eu, uma perspectiva evolutiva, enfim, que vem do primitivo para o complexo, em que, digamos, os mitos e as narrações e os ritos estariam embutidos na própria ação. Vejam, esta ideia é um pouco ainda como quase a ideia do animal, do ser natural, não é? Em que espontaneamente brota as coisas, para um ser que divide a ação do rito ou do mito, não é? Quer dizer, da história, o aparecimento da história e da capacidade de narrar a história. O que é a capacidade de narrar a história? É a capacidade de fazer uma narrativa que é transcrita em texto e que, portanto, é independente do evento. Enquanto que o mito e o rito, não é? Estão muito ligados, são sempre ligados a uma ideia de evento, quer dizer, de circunstância. Podem transformar-se. Daí que eles se transformem todos uns nos outros constantemente. É a velha coisa de quem conta um ponto acrescenta um ponto. Não é? Ora bem, o Levi-Strauss, portanto, apesar de se aperceber da ligação muito grande que há entre a questão do mito e outros géneros literários, o que é que são os mitos, o mito, por exemplo, do Édipo, que é o mito mais importante. Não é? O mito do Édipo é toda uma genealogia, não é? Fabulosa de figuras gregas, não é? Mitológicas, que se articulam umas com as outras e que o Levi-Strauss tratou de uma maneira completamente inovadora. Se formos à Wikipédia, basta ir à Wikipédia, não é? Por exemplo, só sobre o mito de Édipo, há bocado imprimi, não é? Enfim, não sei quantas páginas, 16 páginas, sobre o mito de Édipo, é? Com os vários episódios da história de Édipo. Como sabem, muito utilizado depois até pelo Freud, na psicanálise, o complexo de Édipo, e hoje o Édipo mudou, não é? Porque as coisas da história mudam, já nós estamos nessa. Portanto, é de facto muito complexa toda esta matéria. Quem é que estudou os mitos de uma maneira mais interessante do ponto de vista estruturalista, tentando ultrapassar estas visões ligadas à poesia, à própria filosofia, ao romance, de uma maneira geral a outros géneros, criando uma maneira própria em antropologia de abordar os mitos? Foi realmente Levi-Strauss e foi um outro grande autor, não é? Ligado ao problema dos indo-europeus, ou das línguas indo-europeias, o Jorge Dumézil. Que deduziu a existência eventual, possível, de uma língua arcaica, arqueológica, por assim dizer, porque ninguém fala a língua, essa língua indo-europeia, não é? Mas que permitiria explicar a proximidade de certas palavras
em línguas tão diferentes como, por exemplo, o português, ou as línguas românicas, as línguas até não românicas europeias, não é? E, por exemplo, línguas tão distantes como as da Índia. Quer dizer, haveria, de facto, uma fase anterior e que alguns autores ligam ao desenvolvimento e expansão da agricultura no mundo. Porque muitas das palavras indo-europeias que têm um radical semelhante, muitas das palavras que utilizamos que têm origem ou eventual origem indo-europeia, estariam ligadas a instrumentos ou ações ligadas à agricultura. E, inclusivamente, é muito interessante porque na estrutura das línguas indo-europeias, tal como os Jogos de Bézilas estudou, existiria uma estrutura tripartida da sociedade, não é? Que é uma velha coisa do clero, nobreza e povo, ou daqueles que têm a missão de governar, aqueles que têm a missão de orar ou de servir de ligação de nós para o transcendente, e aqueles que têm a obrigação ou a tarefa de trabalhar ou de produzir. Essa visão tripartida da sociedade já existiria os de governar estão ligados muito à função militar, na visão do Dumézil. Portanto, já existiria nessas línguas arcaicas, nessa língua arcaica suposta indo-europeia. Mas o que eu gostaria de dizer é que o estruturalismo constituiu uma metodologia que consiste no seguinte: colecionar mitos, não é? Foi para isso que o Lévi-Strauss, que aliás detestava viajar, ele diz no início dos Tristes Trópicos, logo a primeira frase, não é? Eu odeio viagens e odeio exploradores. Mas, detestando viajar, era um jovem que precisava de fazer trabalho de campo. De maneira que, como é que eles fazem? Eles colecionam esses textos, passam para escrito aquilo que está na oralidade das pessoas que entrevistam, por assim dizer, não é? Levam gravadores na altura, teriam levado, e constituem aquilo que se chama um corpus, quer dizer, um corpo de textos sobre o qual depois vão tentar perceber as sequências desse texto, ou seja, em que partes significantes é que o texto se pode subdividir, não é? Sequências lógicas. E essas sequências lógicas foi o que o Lévi-Strauss chamou os mitemas. Os mitemas seriam, para a mitologia, para o estudo da mitologia, aquilo que são, por exemplo, os fonemas em linguística, não é? Na gramática, quer dizer, unidades relativamente pequenas de sentido que, conjugadas umas com as outras, permitem precisamente a combinatória, que obviamente é a língua, no caso dos fonemas, que é a variedade de mitos, no caso da mitologia. Portanto, a mitologia tem uma metodologia que é uma metodologia de análise estrutural baseada nesta ideia de corpos que formam sequências essas que estabelecem entre si relações diversas de mito para mito, e é isso que, no fundo, forma aquilo que chamamos as estruturas do mito. Não é? Ou seja, eu posso ver uma história que é relativamente diversa, ou que tem várias versões, mas dizer que isto são versões diferentes da mesma história. E essa é a estrutura. Quando eu digo versões diferentes da mesma história, estou a falar de uma estrutura semelhante ou muito igual. Portanto, o método Lévi-Strauss baseia-se em alguns postulados, que hoje em dia é muito discutível, não é? Mas, de qualquer maneira, naquela altura, isto causou uma inovação brutal, não é? Teve uma influência brutal. Em primeiro lugar, os mitos têm um sentido, mas esse sentido não depende tanto dos elementos que entram na sua composição, isto é, não depende tanto do elemento A, B ou C, seja um animal, seja uma figura humana, seja a descrição de uma ação, mas depende da maneira como esses elementos estão combinados, não é? Como determinados elementos entram em combinação uns com os outros. Portanto, é uma perspectiva relacional. Depois, o mito pertence à ordem da linguagem, porque todo o mito é uma questão de linguagem, evidentemente de discurso. As pessoas contam os mitos, não é? Conte lá o que é que acham,
porque na sua terra se dizia e tal, e as pessoas começam a contar qualquer coisa. Os mitos reportam-se muitas vezes, sempre, em última análise, a um problema de origem. É explicar a origem de qualquer coisa. Porque é que vocês chamam, por exemplo, ou dão este nome a este lugar, ou porque é que atribuem determinada característica a determinado lugar, ou porque qualquer razão reporta-se sempre à origem. E, em última análise, à origem de um povo, de um lugar, ou da própria humanidade. Por isso é que os mitos, de uma certa maneira, para alguns autores, não é, são uma espécie de antecipação da narração histórica e da própria história. Quer dizer, história agora já não no sentido de história romanceada, de romance ou de género literário, mas de história mesmo como disciplina de estudo do passado. Quer dizer, para as populações primitivas, não é, que não tinham história, não é, que ainda nem sequer tinham anais, a sua forma de narrar e de se explicarem a si próprios, não é, era através de mitos que contavam. Não é? Evidentemente que muitas vezes as pessoas atuavam de acordo com esses mitos, porque esses mitos depois já eram uma forma de racionalidade, quer dizer, é uma forma de dar sentido ao mundo, não é? E atuavam-se desses mitos dessa maneira e organizados através da linguagem. Não tinham era consciência, muitas vezes, disso, quer dizer, era uma, digamos que a racionalidade primitiva, ou a tal cientificidade, não é, empírica da racionalidade selvagem, não é, é uma cientificidade espontânea, não é, como a nossa, que é toda ela formalizada e sistematizada, não é, em axiomas, em equações, algoritmos e coisas desse género, não é, deduções, argumentos. Não. A racionalidade primitiva está embutida na própria ação, é aquilo que dá sentido. Reparem, enquanto que o animal, não é, em princípio, segue os seus instintos, quer dizer, ele segue um certo número de padrões de comportamento que são quase sempre iguais, não é? Nós fomos o problema, não é? O que é que vamos fazer a seguir? Ora, de certo modo, havia na antropologia anterior da Levi-Strauss uma ideia de que entre nós e o animal, não é, nós temos que estar permanentemente a pensar como é que organizar a nossa ação e que sentido dar aos nossos dias e à nossa vida. Por exemplo, os meus amigos estarem aqui e não estarem no outro lado qualquer a passear, por exemplo, é uma questão de sentido, não é? Pensam que, espero que eu corresponda, que tem mais sentido estar aqui do que estarem a dar uma volta para algum sítio agradável, fresco, neste momento junto ao mar ou coisa parecida. Portanto, desagradeço. Mas, realmente, esta necessidade de dar sentido ao nosso comportamento, de dar sentido à nossa vida, mesmo às coisas mais elementares, é típica do humano, não é? E nas sociedades ditas primitivas, não é, seria quase que instintiva, herdada, porque os pais já faziam assim, porque a tradição dizia assim, porque os mitos diziam assim, e, portanto, herdada. E nós é que nos fomos a questão, pela primeira vez, não é? A modernidade europeia com essa questão. Mas porquê é que eu hei de seguir as mesmas coisas que os outros pensam? Não, tenho que pensar por mim. E, portanto, essa questão de pensar por mim está ligada à modernidade, à racionalidade moderna e, evidentemente, àquilo que nós designamos normalmente por democracia, não é? Que é cada um poder decidir o seu destino. Enfim, pelo menos teoricamente. Portanto, uma das coisas mais importantes do estruturalismo, isto é difícil de transmitir, é a prevalência sempre da relação das coisas entre si, aquilo que dá sentido às coisas, não é a significação de cada uma delas, é a relação que essa coisa estabelece com outra. Quer dizer, o sentido é relacional. Não sei se me fazem entender. É como numa equação matemática. Qualquer daqueles símbolos ou qualquer daquelas partes da dedução não faz sentido em si. Só faz sentido que está incluída dentro de um conjunto de relações, isto é, de articulações que se exprimem através daqueles símbolos na matemática, não é? Abstratos, altamente abstratos, mas também no mito, não é? Os mitemas, quer dizer, as partes do mito, se encaixam umas nas outras como se fossem uma álgebra. E, portanto, como se fossem, de certo modo, uma relação de caráter matemático. Não é? E como acontece na linguagem com a sintaxe, não é? Como sabe, não é? Muitos autores têm feito isso, esses estudos da relação entre a gramática, não é? Isso teve uma influência enorme a partir dos anos 60 com o desenvolvimento dos computadores, não é? Por exemplo, nós hoje vamos ao Google Tradutor e fazemos traduções automáticas. Claro que, normalmente,
se não temos cuidado, dá barraca, não é? Porque a gente vai ler ao Google Tradutor, para ler o texto em português, do outro lado, por exemplo, quer traduzir para inglês, e quando vai ler o inglês, tira as mãos à cabeça. Isto não dá. Não é bom inglês, mas ajuda-nos muito, porque já nos resolve parte. Quer dizer, já se consegue fazer tradução parcial, não é, automática, de uma língua para a outra, o que nos dá muito jeito. Às vezes uma pessoa precisa traduzir um artigo para inglês, não é? Põe no Google Tradutor, do lado esquerdo, do lado direito sai um inglês arrasado, esquisito, copia para um Word e depois em Word corrige. Diz, não, isto não é inglês, para lá, deixa eu ver, a frase não é assim, isto está aqui tudo ao contrário. E o que é que está a fazer? Está a fazer um sistema de permutações. Não é o significado de cada palavra que conta para dar significado ao texto. É a posição da palavra no texto. Não é? Foi isto que a linguística descobriu, obviamente, que é lá para isso. Ora, isto aplica-se a tudo na vida, ao sentido. E o sentido dos mitos é também esse. Portanto, aquilo que o Levi-Strauss descobriu não tem nada de especial. Tem é porque ninguém tem descoberto antes dele. Não é? São coisas de lá para Alice, não é? Portanto, agora, gostava de dizer que para o Levi-Strauss há várias circunstâncias em que o mito funciona de maneira diferente ou tem funções diversas. Uma delas, por exemplo, é a de dissimular contradições existentes na realidade social. Contradições económicas, contradições sociais, contradições de estatuto. Enfim, o mito está ao nível das representações, não é? As pessoas contam uma história, ou contam, digamos assim, uma narrativa sobre aquilo que é a sua sociedade, mas na prática, quem lá está um tempo a observá-los, verificá-los. É diferente do que eles estão a dizer. E essa é uma das funções do mito. O mito serve para dar uma visão da sociedade como tendo uma coesão, tendo uma harmonia, tendo uma realidade que de certo modo é ilusória. Não é? Na verdade é diferente. Eu vou tentar dar um exemplo, até lendo aqui um texto da autora, porque eu não tive tempo para usar isto para slides, tenho estado muito ocupado com a tal revista, mas creio que será explícito desde já. Tinha que olhar para as horas. Um outro aspecto, não é? É o modelo da análise estrutural, que é sempre um modelo baseado nas contradições. Isto é, em coisas que não estão resolvidas. O mito, para haver história, para haver narrativa, aliás, isto acontece num romance vulgar, numa história qualquer, tem que haver diferentes posições e oposições, não é? E, portanto, por exemplo, no mito de Édipo, isso acontece também, não é? Há ali um certo número de coisas surpreendentes e existe uma contradição que não é superada entre duas versões que coexistiam na Antiga Grécia sobre a origem da humanidade. Uma delas era que a raça humana era, ou a espécie humana era autóctone, não é? Isto é, tinha uma relação com a unidade, havia um princípio de unidade na origem dos seres humanos, versus, contraditório com uma outra versão, que é a versão que decorre da própria observação empírica, de que para haver uma pessoa é preciso haver pai e mãe, não é? É preciso haver dois. E, portanto, qual é a origem? É no uno ou é no duo? Quer dizer, o homem é uma emanação da Terra-mãe ou é uma emanação da relação de um homem e de uma mulher? Este foi um dilema que percorreu todo o pensamento grego, por exemplo, e que veio até Freud com o complexo de Édipo. O complexo de Édipo em Freud é uma nova versão desta problemática, à qual depois também o próprio Levi-Strauss dá a sua versão. Um terceiro exemplo que esta autora aqui refere para mostrar a utilização a visão que o Levi-Strauss deu aos mitos é tirado precisamente daquela série de livros, de 4 livros, as mitológicas. E trata-se de fazer mesmo uma teoria geral da mitologia. Ele diz que, ou ela diz que o Levi-Strauss partiu de um sistema no qual a cultura se articula
à volta das estruturas elementares do parentesco, quer dizer, toda a cultura classifica as pessoas num quadro de parentesco, e reparem, nas sociedades ditas primitivas, isto é sempre entre aspas, ninguém utiliza hoje essa terminologia, mas nas sociedades ditas primitivas, o parentesco é uma coisa muito importante, porque é em função de se ser filho, ou pai, ou tio, ou isso que seja, de alguém, não é? Em função de ser mulher ou homem, etc., muito mais que não associado a essas coisas todas partidas, que se tem um estatuto social e um papel social a cumprir, não é? Em toda a vida, desde o nascimento à morte, e mesmo depois da morte, porque há muitas sociedades onde o indivíduo está muito mais vivo quando se transforma em antepassado, ou seja, em alguém importante que morreu. E, portanto, vocês sabem que há aquela dicotomia, por exemplo, no Karl Marx, no marxismo tradicional, entre infraestrutura, que é a parte económica, não é? E superestrutura, não é? A parte ideológica, a parte das ideias, etc. E a noção de que a superestrutura, as ideias, são determinadas, em primeira ou em última instância, sempre pela estrutura económica, ou seja, pela estrutura de classes, pela estrutura da divisão da propriedade, etc. Ora, o que é que, no fundo, a antropologia, a determinada altura, veio trazer? Mesmo a antropologia de origem marxista, porque é toda uma antropologia marxista, por exemplo, há um tipo extremamente interessante, que escreveu um livro publicado pelo Afrontamento, que saiu em português, publicado pelo Afrontamento pouco depois do 25 de Abril, que se chama Mulheres, Sleivos e Capitais. Eu utilizei esse livro imenso na minha tese de doutoramento, porque para mim foi iluminante, não é? Sobre a maneira como, nas sociedades pré-capitalistas, não é? Se organizava a ideia da mulher, não é? Ligada ao celeiro, ligada aos excedentes das colheitas, etc. É um livro fascinante. É do Meillassoux, Claude Meillassoux. Mulheres, Celeiros e Capitais. Creio que não houve reedição, mas talvez não altura disso se encontre, ou até traduzido em brasileiro, às vezes se consegue através da internet, em PDF. E o Meillassoux e muitos outros autores, Dorian Terré, antropólogos marxistas, disseram que nas sociedades primitivas o parentesco, ou seja, a superestrutura, a organização mental, a organização simbólica e, portanto, também os mitos, funcionam como infraestrutura. Quer dizer, são determinantes das relações sociais. E, portanto, ao contrário da sociedade capitalista, seria precisamente caracterizada pelo aquilo que disse o Marx, não é? É, no fundo, pela primeira vez que aparece o homo economicus, propriamente dito, não é? Porque, isto é uma discussão enorme que existe em antropologia, sobre se existe uma possibilidade ou não de falarmos de economia em sociedades pré-capitalistas mesmo. Propriamente não há uma economia no sentido... Ainda ontem havia uma discussão, eu tenho a mania de fazer links e às vezes posso até baralhar as pessoas. Peço desculpa, mas umas coisas lembram-me outras. Como não consigo pôr o vídeo que tinha ordem no que eu estou a dizer, despeço-me por muita coisa, ou eventualmente até talvez seja interessante. Não sei. Vocês dirão, se acharem mal, eu agradeço um bocadinho. Ainda ontem há um programa na televisão que eu gosto de ver, que é aquele sobre dinheiros, não sei o quê, em que aparecem três pessoas. Um indivíduo, que é o Braga de Macedo, já foi ministro, enfim, não é uma pessoa que eu, como é que é dizer, é filho de um grande professor meu, Jorge Macedo, mas não é uma pessoa que com cujas opiniões eu concordo. Depois há um indivíduo ali intermédio, que já foi ministro do Esteve Sócrates pelo tempo do PS e depois saiu, antes da queda de Sócrates, que foi o professor do Porto, não é? Depois há o menino Traquinas. E depois esse menino Traquinas é que diz coisas acertadas. Esse, que é até meu amigo no Facebook, agora esqueço-me o nome dele, que é o Pais, não sei o quê, Pais... Não, Ricardo Pais de... Ricardo Pais Mamede. Ricardo Pais Mamede, exatamente. Esse indivíduo, Ricardo Pais Mamede, porque eu sou muito aficionado a pessoas de quem gosto e coisas de quem gosto. Quando gosto de uma coisa, de uma pessoa, ou de uma linha de orientação, digo assim, bem, não vou dispersar mais, não é? E então, fixe-me ali. E para assuntos económicos, sem dúvida que o Eduardo Pais Mamede, entre outros, não é? Há outras pessoas inteligentes a pensar em economia. Mas, ainda ontem, por exemplo, o professor do Porto,
do antigo ministro, que é uma pessoa respeitável, evidentemente. Mas esse professor do Porto vinha com uma série de quadros de determinadas consultoras internacionais, não é? Que mostravam como é que a economia estava e mostravam nos diferentes países as comparações. Não é? E pronto, apresentava aquilo como sendo qualquer coisa de extremamente rigoroso, porque em parte é baseado no Instituto Nacional de Estatística, não só no nosso, exatamente, mas como nos outros países, enfim. Mas em parte também era baseado em entrevistas e opiniões de determinados empresários e determinadas pessoas, etc. E eu achei muita graça porque aquilo já passa de tarde, isto. A hora que passam os programas não é casual, os programas mais inteligentes passam às horas a que está a parte do pessoal a dormir, infelizmente. Isso até havia de ser proibido. Aqueles programas que, em minha opinião, nos ensinam alguma coisa, vão lá para as madrugadas. Mas proibido, mas repare, quem controla os órgãos de comunicação? Obviamente isto é tudo controlado pelo meu. Mas essa história de que as pessoas não querem ver, mas não querem ver o quê? Não querem ver. As E eles pessoas é que até não querem que as gostariam de pessoas vejam. ver. Habituavam-se a ser até mais a aprender também, não é? Mas Nós, ao ouvirmos um programa daqueles, independentemente da opinião de cada um de nós, também estamos a aprender, não é? Claro, minha amiga. Mas repare bem o seguinte, se todas as pessoas aprendessem mesmo e fossem muito esclarecidas, a sociedade mudava Mas logo. é uma coisa que não volta, sabe? Que às vezes durante a noite Lá está o aspecto invisível. há aquelas insólias e a malta vai para a televisão. Então aparecem coisas que nós nunca vemos no horário normal. Ainda hoje eu tinha estado de manhã, por acaso, lá num sítio da nossa casa, que é um sítio onde há um terraço das traseiras, nunca lá para lá vou porque é muito ventoso. Ali, os prédios estão feitos de tal maneira, temos a pouca sorte de bater ali o vento. Mas hoje estava lá uma calmaria fantástica. Eu até fui por água nas plantas e depois vi, isto aqui bem, vou para aqui ler, é para aqui que eu venho hoje ler. E estive ali num sossego fantástico. E a meter-me nestas coisas e a admirar muito estes autores, porque tenho uma admiração enorme, sinto-me sempre uma formiga perante estas pessoas, e realmente pensei assim, a maior parte das pessoas não tem esta felicidade, mas que feliz que eu estou e que sou de estar aqui, sossegadamente da minha vida, a ler aquilo que eu gosto e a ver estas coisas inteligentes. E depois a pensar, porque é que a maior parte das pessoas, de facto, não tem essa possibilidade? Primeiro porque anda na sua vida, como eu andei toda a vida, a tentar, de uma maneira ou de outra, responder a necessidades urgentes e não tem hipótese de se isolar de maneira nenhuma. A gente isolar-se a ler qualquer coisa hoje em dia é um luxo autêntico. Só que quem tem muito dinheiro e podia dar-se esses luxos, não se dá-se a outros. Não é evidente, a maior parte das pessoas não se dedica a estudos nenhuns, mas é por outra. Isto é preciso. Quem tem poder compra quem pensa por eles. Compra quem? Quem pensa por eles, não precisa de pensar. Pois! Isso era uma coisa muito legal. Os consultores. Não, mas eu quando hoje, por exemplo, e depois a minha chegou para almoçar e fomos almoçar e ela teve pouco tempo, não é? Como é natural, porque estava ao serviço, eu estou aposentado, e aí abriu as notícias. E eu até me chocou, porque nós somos invadidos, é mais um assalto no museu, é mais uma senhora que foi apunhalada no seu, é mais isto, é mais aquilo outro, é mais aquilo outro. E uma pessoa, quer dizer, pensa assim, bolas, mas isto é que é o que acontece, ou seja, verifica-se que todas as notícias são cozinhadas, e principalmente no prime time, como eles dizem, não é? À hora do almoço e à hora do jantar, quando as pessoas querem ver um bocado de televisão para se distrair, a cabeça das chatices do dia e do emprego, põem sempre coisas que não valem nada, porque a pessoa pergunta, mas é isto? Ou então uns pormenores, não é? Lá daquele horrorosinho de vida americano, o Trump, não é? Enfim, porque dando outra coisa, desculpa o termo, mas realmente implícito aqui, não posso nem vê-lo, quer dizer, ficou transtornado, e depois vem lá a Clinton, não sei o quê, e uma pessoa, quer dizer, já não pode com aquilo, quer dizer, já não posso com aquilo, que causa-me mesmo mal-estar físico. E então as telenovelas também, causa-me mal-estar físico, não consigo ver, fico mal disposto. E penso, mas aliás, nós também não podemos estar sempre a pensar em coisas racionais e extremamente intelectuais, a gente tem que se distrair. Mas diz-me com que te distrais e que a conheces. Mas para a gente distrair também não precisa ser coisas estúpidas. Palermas, não é? Não nos precisamos de distrair só com palermices. Podia ser uma distração de qualidade. E então ficávamos distraídos e ao mesmo tempo enriquecidos. Depois disto as pessoas não gostam. As pessoas não gostam.
As pessoas nem sequer são ensinadas a gostar. Eu não acredito que as pessoas não gostem, porque Os pais não ainda no gostam. passado sábado e Eu também domingo não. houve no Porto, é que não fui lá eu porque estava aqui em Lisboa, não é? Mas houve o Salves em Festa. O Salves em Festa, por exemplo, é uma coisa que tem qualidade. Há lá nessa manifestação durante 2 dias, não é? Aquilo, vão lá milhares e milhares de pessoas, crianças, velhos, Aqueles jardins, aquilo é uma maravilha. Eu, por acaso, mesmo quando via no Porto, muitas vezes não tinha oportunidade de ir porque tinha muito que fazer, sabe como é quando a gente está ao serviço. Mas fui lá uma vez, até vi circo à noite, lá uma coisa doida, um circo, lindíssimo, gostei imenso. Quer dizer, estava imensa gente. Estava aberto 24 horas sobre 24 horas. 24 horas à noite. Sim. Quer dizer, o simples facto de haver muita gente, eu gosto disso, quer dizer, porque é bom. E quando estamos a ver coisas de qualidade, quer dizer, coisas com o mínimo de qualidade, não é preciso serem coisas altamente intelectuais, coisas que nos distraem, mas que têm qualidade. E eu acho que tudo isto está programado, efetivamente, para condicionar as pessoas. Mas isto para dizer que esse tal programa dos genéricos, mostrava este rapaz, não forma de dizer, não é? Este professor, que é professor universitário. Pois, eu digo que ele é, desculpa, eu digo que ele é menino traquinhas, porque ele, com o pé dos outros dois, parece um traquinhas que ali está, não é? Pois claro, e é uma missão difícil que ele tem. Exato. Muito difícil, que admiro a coragem dele. Esse programa é do Tem uma segundo missão. canal, é, doutora? Diga? É do segundo canal, o programa. Eu acho que É do segundo ou canal. deve ser aí. Eu vi. Já não sei O bem. colega está a dizer que é da TVI. Não, da TVI. não é, não é. Não é que Não é é a menino. capital, não é a capital, pode ser a Está capital. no Facebook. Se estiver no Facebook, eu procuro Ricardo Paz Monedo. Porque ele transcreve na página dele, no Facebook. O Facebook tem muita utilidade. Transcreve na página dele, no Facebook, as coisas lá no programa. E é alerta, atenção que eu já não. Professor, desculpe, então, mas qual era, ao fim e ao cabo, o conflito? Ao fim e ao cabo, o problema que ele dizia, que eu farto de divergir e entrar para o resolver essencial, o que ele dizia é o seguinte: essas tais quadros baseados numa série de empresas especializadas em fazer cálculos sobre o estado da economia, se vai para a frente, se vai para trás, se avança, se recua nos vários países e comparativos, são extremamente subjetivos. Ou seja, a própria economia era a propósito da questão da ciência versus o mito. A própria economia, que muita gente quer acreditar como uma ciência absolutamente exata, não tem nada disso. A economia é feita por pessoas que querem induzir-nos numa ou determinada maneira de ver. Principalmente na estatística. Diga? Principalmente na estatística. Pois, porque tudo tem a ver com a maneira como a pessoa utiliza certos índices. Porque, por exemplo, há determinados índices que em certos países era o que dizia o Paz Monedo, são extremamente significativos, por exemplo, porque são países ou exportadores ou importadores, ou que têm um mercado de trabalho de um determinado tipo ou de outro, etc. E que outros países não têm valor nenhum. Portanto, não pôr aquilo tudo junto é fazer uma caldeirada que não tem mal, é uma amálgama e que dá para tudo. Porque, evidentemente, se uma agência paga para um determinado governo ou se é paga para uma determinada instituição que lhe interessa provar uma determinada perspectiva, isso depois vai influenciar os mercados, não é? Agora, é o endereçamento dos mercados, não é? Somos todos, parece que estamos todos a fazer um culto, estamos todos de joelhos, os mercados, Deus queira que os mercados agora não nos coloquem no lixo ou que nos tirem do lixo. É uma coisa... Mas esses economistas sabem isso. Sabem. Eles sabem. Eles sabem. Sabem que a economia não é uma ciência exata. Claro. Eles sabem. Eles manipulam. Eles manipulam. Claro. Eles manipulam os números, manipulam que a economia é uma ciência exata. Portanto, tudo isso é... Só que às vezes dá a sensação que há em toda esta encenação, isto é uma encenação, não é? Social, que se faz no Facebook, o que o CISEC chama Staged Identity, uma identidade no palco, uma identidade representada, uma imagem de palco. Nós vamos para o Facebook, vamos lá pôr os nossos defeitos e os nossos problemas chatos, não é? Vamos pôr no Facebook sempre uma imagem agradável. Algumas pessoas põem porque desabafam ali, põem tudo, têm uma certa ingenuidade, mas acaba até às vezes por ser uma forma de promover os outros. Oh, e o meu paizinho hoje está muito doente, aqui, tal, problema, e as pessoas, oh, e tal, desejos melhor, essas coisas. Mas é ingenuidade, porque normalmente aquilo mas seja como for, a máquina, que é o Facebook, é um dispositivo, não é? Apanha-nos sempre pelo lado positivo
no sentido de que mesmo quando queremos comover os outros e pomos lá qualquer coisa de menos positivo, é para recebermos dos outros, enfim, alguns cumprimentos. Desculpa, e hoje por acaso aparece lá nos 20 mais, aparece lá um vídeo muito interessante. Onde? Nos 20 mais. Quando se nós entrarmos na página e formos lá ver o que é que as últimas pessoas puseram, aparece lá um vídeo que é interessantíssimo. Eu não sei onde é que eles o foram buscar, porque eu depois tentei ir lá à página e não consegui, mas é interessantíssimo. É um jovem, é uma entrevista, é uma pequena entrevista, muito pequenina. É uma entrevista, são umas perguntas que uma faz ao jovem. E o jovem dá ali umas respostas a nível de sociedade que é extraordinário. Diga assim, olha, uma pessoa desta idade, não é? Que é um jovem mesmo, não sei quantos anos terá, mas é bastante jovem. Quer dizer, ele desmonta ali tudo isto em que nós vivemos, não é? Claro. Desmonta aquilo de uma maneira extraordinária. Por isso, aquelas coisas, eu costumo dizer que hoje as pessoas estão agarradas àquilo, não é? Mas aquilo tanto vai para agarrar para o mal, como é para agarrar para nos ensinar alguma coisa também. Claro. É como tudo na vida, não é? Eu, por exemplo, esta revista que eu referi no início, eu ontem coloquei na página dela, aquela revista de trabalhos de tecnologia online, e eu coloquei lá o link livre, aberto, gratuito, naturalmente, para toda a gente poder aceder. E hoje de manhã fui ver, ao início da manhã, Salvador. E já tinham 200 e muitas pessoas ido lá. Portanto, isso dá satisfação, porque é um serviço que estamos a prestar. É para isso que nós existimos. Ou seja, não temos quaisquer objetivos de outra natureza que não seja parece sempre alguma coisa interessante, no meio de claro. milhares de coisas assim. que não interessam para nada. Claro, há muita outra coisa assim. Uma pessoa pode criar uma página. Eu tenho lá uma página, enfim, peço desculpa agora da propaganda, estou aqui até a gravar, mas tenho lá uma página sobre a minha poesia, não é? Há muito tempo que por acaso não escrevo nada assim, muito jeito. Mas já intento escrever umas coisas que eu tenho algum jeito. E tenho lá uma página sobre a minha poesia. Às vezes há pessoas que me pedem para entrar na página e tudo isso. E outras coisas, não é? Até esta cadeira tem lá uma página e assim sucessivamente. Mas, para voltando aqui à questão do mito, que já tenho poucos minutos, no fundo já não tenho quase minutos nenhums, mas se quiserem estar aqui mais uns minutos eu iria tentar. Esta senhora é simpática, às vezes há aqui um outro senhor que tem urgência de ir mais longe. Esta senhora é simpática e permite-me assim uma certa margem de manobra, mas só dizer o seguinte, um dos mitos que o Levi-Strauss estuda é sobre a sociedade Bororo na floresta amazónica. E estes Bororo têm um mito que ele conta nos Tristes Trópicos, no livro Tristes Trópicos, está traduzido. Eu até hoje andei a procurar em casa, não o encontrei, não tive mais nada. Agora ando com o Kindle, isto agora é uma propaganda ao Kindle. Ando com o Kindle, comprei por 9 euros. Mas para o reler, e ainda reli uma boa parte de manhã, mas eles têm uma sociedade que eles dizem, está dividida em dois grupos, os Seras e os Tugarés. Seras e Tugarés. É a narrativa deles. E esses dois grupos dividem-se e vivem em sítios diferentes da aldeia. Ou seja, os Seras vivem ao norte de uma aldeia que é sempre redonda, e eu digo que é sempre, porque às vezes estas aldeias mudam de posição, porque são pessoas que vivem numa agricultura de queimada e, portanto, de vez em quando os terrenos não dão nada e têm que fazer uma modificação do habitat. E os Tugarés vivem ao sul, e de maneira que a aldeia, na narrativa deles, é cortada ao centro por um diâmetro, não é? E nesse centro tem uma casa de grandes dimensões, que aliás, como acontece em todas as comunidades da Amazónia, é a Casa dos Homens, é uma casa grande. Não vou agora dizer os nomes indígenas, não vale a pena. A Casa dos Homens? A Casa dos Homens, chamada Casa dos Homens, que é uma casa importante, que se está no centro da aldeia e que, de certo modo, é o centro daquela organização toda, que, em última análise, é uma organização
masculino, feminina, aspecto masculino. Eu, em Cabinda, vi qualquer coisa de parecido, que era o Wanza. O Wanza, portanto, aquilo não era bem uma casa, era uma espécie de esplanada. Uma espécie de esplanada onde os homens fumavam. Chamava-se Wanza. Ora bem, isto aqui é uma coisa tipicamente amazónica, não é? Porque eu já, noutras coisas, tenho dito sobre a Amazónia. Era uma casa redonda, portanto tinha teto e tinha no centro uma fogueira. Portanto, tinha um polo, digamos, de organização do habitat, que era claramente masculino, nesse caso, simbolizando uma certa importância superior do homem em relação à mulher, provavelmente. Como acontece, aliás, entre as sociedades africanas, tradicionais, claro. Portanto, as mulheres cuidavam da agricultura, traziam à cabeça os troncos para queimar, não é? E traziam às costas os produtos da agricultura, e os homens dedicavam-se sobretudo à caça e à pesca. E ocupavam muito tempo sentados num Wanza, a fumar. São concepções de tempo completamente diferentes das nossas, não é? Mas neste caso, só para referir muito rapidamente, existem nestes dois grupos, Tugarés e Seras, clivagens deste tipo. Um indivíduo só pode desposar um membro de outro grupo, mas pertence ao mesmo grupo daquele que pertence à sua mãe. Portanto, as mulheres é que são estáveis e fazem movimentar os homens. Um Sera que se casa, abandona o seu grupo, porque tem que ir casar com uma Tugaré, e vai habitar do outro lado do diâmetro, desse diâmetro, para viver com a sua mulher Tugaré. Os funerais de um membro de um dos grupos são conduzidos e efetuados segundo o rito complexo dos Bororo, pelos membros do outro grupo. Além disso, a mitologia Bororo reparte os poderes e as qualidades humanas e divinas entre duas metades. Os heróis Tugarés são criadores e demiurgos. Não é? Demiurgo quer dizer um indivíduo que cria, que fabrica, que faz, que tem iniciativa. Não é? Fabricam os rios, os animais, os seres naturais, ou fabricaram nos tempos memoriais. Enquanto que os heróis Seras são organizadores, artesãos, responsáveis pela ordem, pela atribuição da comida a cada um. O poder pertencia originariamente aos Tugarés, diz o mito, representantes da natureza selvagem, mas a ele renunciaram em proveito dos Seras, ou seja, dos organizadores, dos que se dedicam à administração, por assim dizer, da vida, que representam a natureza civilizada. Isto é a mitologia deles, naquilo que eles contam sobre si próprios. Depois, e porque tem que acabar, de facto, a aula, o que tem piada é que essas metades, Sera e Tugaré, se dividem em clãs, e esses clãs são, por sua vez, divididos em graus, superiores, médios e inferiores, e é como diz o Levi-Strauss, a verdadeira estrutura da sociedade não é uma estrutura binária entre Tugarés e Seras, tal como o mito conta, mas o mito serve para contradizer, negar e de algum modo esconder, disfarçar, a realidade social que é estratificada e que está dividida nessa hierarquia. Existem não duas, como diz ele, mas três sociedades. A dualidade reforçada das metades complementares esconde cuidadosamente e desmente a realidade que os Bororo não integram na sua vida mítica. Quer dizer, a mitologia serve para negar, ou de algum modo contradizer ou contrapor ao mundo real. Portanto, estão a ver aqui um sistema de transformações. É aquilo que está intrínseco ao projeto estruturalista. O projeto estruturalista não se interessa pelas coisas isoladas. Baseia-se nas coisas em relação, não é? E, de certo modo, nesse sentido, há um certo paralelismo entre a época estruturalista, era isso que eu tinha aqui no set slides, para mostrar, se não tivermos tempo, não é? Que é com a ideia da teoria dos sistemas, não é? E, nomeadamente, da cibernética, não é? Aquela ideia de que realmente a sociedade, a realidade, não é? Procede ou funciona como se fosse uma máquina, em que há, de facto, uma série de
sistemas, que por sua vez têm subsistemas e que se interagem todos uns com os outros, não é? E têm entre si relações de feedback. Pode ser um feedback positivo, aumenta o efeito, aumenta a causa, é aumentada constantemente, ou melhor, a causa aumenta constantemente o efeito, e podem ser sistemas de feedback negativo em que há uma correção. E isso cria a homeostase. A homeostase que já vem da palavra grega, homeostasis, que quer dizer equilíbrio. Ou seja, por exemplo, um termostato é um aparelho que, quando chega a uma determinada creio que está aqui pessoas de engenharia, que poderão corrigir-me se eu estiver desesperado, mas isto é uma coisa que toda a gente sabe, um termostato é um aparelho que permite sensibilizar a temperatura ambiente, não é? Num frigorífico ou num aquecedor, e desligar, não é? Quando o ambiente atinge uma determinada temperatura. Portanto, é capaz de fazer esse autorregulamento. Portanto, esse autorregulamento homeostático existe para as pessoas que veem a sociedade como um sistema em todas as sociedades. Não é? Claro que a aplicação da cibernética às sociedades, que até foi feita em antropologia, há um tipo muito interessante que é o Rappaport. Tem um livro extremamente interessante, já agora só concluir isto, que se chama Porcos para os Antepassados, imagina. Pigs for the Ancestors. Mas é a propósito dos céus do Pacífico que fazem uns rituais enormes em que consomem porcos em grande quantidade. Desculpe. A visão dualista das sociedades, ou até os conflitos nas sociedades, tendem para esta visão dualista, que esconde, de facto, que escondem sempre que há realidades muito mais complexas. Sim, sim. A Grande Guerra ou a Segunda Guerra, portanto, entre dois mundos, escondem sempre realidades muito mais complexas. É porque, no fundo, há um problema que é uma tendência para as ideias simples pegarem mais facilmente, não é? E a gente sabe muito bem, por exemplo, todos os demagogos, ou todos os tiranos, ou todos os ditadores, não é? Utilizaram sempre de ideias muito simples, por exemplo, estas ideias que agora há, por exemplo, uma declaração que eu ouvi daquele tal candidato à presidência dos Estados Unidos, que há pouco referi, não é? Que é, se eu for eleito, vou construir um muro aqui na fronteira sul, aqui, que vai dividir-nos do México e não passa para aqui ninguém. É? Já estava a ser construído por Bush. Como? Já estava a ser construído por Bush. Pois. Aliás, já existe uma parte da fronteira. Pois. Ele vai a completar. Pois. Mas repare, quer dizer, é uma coisa, quer dizer, de facto... Não, mas aliás, dos americanos a gente espera tudo. E até é possível que seja o Trump a ser presidente dos Estados Unidos. Para o nosso mal, para eles não sei, eles lá fiquem com ele. Mas para o nosso mal, com certeza. É que, até mais ver, ainda são uma potência tão importante que nos pode pôr a todos numa guerra mundial daquelas mesmas perigosas. É uma pessoa fica o senhor assustada. tem a possibilidade de carregar no botão. Pois é. Pois é. Há esta tendência para a simplificação. É o mesmo problema. E isso é onde se colocam, não é? Quer dizer, quando o nazismo criou como inimigo número 1 todos os judeus e depois os outros que eles consideravam depravados e tal, os ciganos e outras etnias e até homossexuais, e os perseguiu de uma maneira. Quer dizer, de facto, a gente tem sempre voltam a acontecer, ou estão a aparecer novamente grupos neonazis, toda a parte, até na internet. Está cheio. Mas há uma coisa agora do nosso tempo.